Bem, nosso modelo de gás é extremamente interessante porque nós fomos capazes de, utilizando o movimento das moléculas, entender quais são as propriedades de um gás, como que ele faz pressão, não é? Qual é a interpretação da temperatura, por que se eu levar a temperatura de um gás a valores muito baixos, sua pressão cai assustadoramente. Tudo isso nós somos capazes de fazer com o chamado modelo cinético do gás. E aí, então, está todo mundo convencido agora que as partículas de um gás são animadas de velocidade. A questão é, como é essa velocidade? Todas as partículas têm, na verdade, a mesma velocidade ou elas são distribuídas? Existe uma distribuição de velocidade quando eu pego um certo número de partículas num gás, há uma temperatura T, né? E uma pressão P e assim por diante. Na verdade, se eu voltar quase mais de um século atrás, eu vou fazer um outro experimento. Eu vou pegar aqui um recipiente que contém gás. Então, nosso modelo de que o gás é constituído dessas partículas em movimento, fazendo uma pressão P, ocupando um volume V, tendo lá um número de partícula N e uma temperatura T, de tal maneira que eu sei que PV é igual a NKT. Se eu fizer um furinho aqui, essas partículas saem do recipiente num processo chamado efusão, saem daqui. E, obviamente, o que está saindo daqui é uma medida da velocidade que tem, né? Se todas as partículas saírem com a mesma velocidade, ou se elas saírem com velocidade diferente, é um retrato da velocidade que está aqui. Porque, afinal, as partículas estão se movimentando, quando vão bater na parede, que era o buraco, elas saem. Então, você, na verdade, tem partículas saindo para todo lado. O que o pessoal fez foi o seguinte, pegou, colocou aqui uma abertura na frente de uma dessas panelinhas de pressão. Isso aqui é como se fosse uma panela de pressão, o vapor saindo pelo bico. E aqui então você acaba tendo, que é o que nós chamamos de um feixe molecular. Aí o pessoal fez o seguinte, botou aqui um dispositivo que tem duas rodas, que nós chamamos rodas dentadas. Essa roda dentada, ela tem um dentezinho aqui. E a outra roda tem um dentezinho deslocado angularmente. E esse sistema aqui, com essas rodas, ele roda, né? Ele tem uma rotação. Então eu pego essas duas rodas dentadas, veja bem. É assim, as duas rodas elas estão rodando e elas têm dois dentes. Só que eu desloco um dente em relação ao outro. E rodo isso de tal maneira que o feixe é obrigado a passar pelo dente. O que acontece é que os átomos passam pelo primeiro dente e se os dois estivessem sobreposto, aí a hora que chegar no outro, o dente já andou, o feixe é incapaz de passar. Mas como existe uma defasagem angular entre eles, o que acontece? A molécula ou os átomos passam por esse feixe, enquanto vai chegar aqui, o outro dente se alinhou, ela consegue passar também. Variando a velocidade de rotação, eu sou capaz de determinar qual é a velocidade com que as partículas transitaram entre os dois discos. Isso é chamado roda dentada, foi utilizado muito para se medir. E quando se observa aqui, se observa que à medida que eu vario a rotação, claro que tudo isso, você pode fazer essa experiência com o vapor que sai da panela de pressão, sem problema. Eles observaram que aqui tinha uma variedade de velocidades. Eles observaram que, na verdade, as partículas de um gás não têm uma única velocidade, tem uma distribuição. Tem uma distribuição de velocidade.
Se tem uma distribuição de velocidade, qual é essa distribuição? Porque eu peguei e associei temperatura com a velocidade, com a energia cinética de cada partícula. Mas se tem uma distribuição, provavelmente a temperatura deve estar associada com essa distribuição, com sua largura ou com seu valor mais provável, alguma coisa deste tipo. Portanto, eu tenho que agora determinar qual é. Aqui as partículas não têm uma única velocidade, elas têm uma variabilidade de velocidade. E isso então caracteriza a existência de uma distribuição de velocidade, que eu quero saber qual é. Na verdade, eu quero saber qual é aqui, mas o Maxwell e o Boltzmann, há muito tempo atrás, também quiseram saber e foram capazes de determinar qual é essa distribuição de velocidade, baseado em princípios bem simples assumidos para um gás, constituído de partículas independentes, isotrópico, com componentes de velocidade independente. Então agora nós vamos deduzir qual é essa distribuição de velocidade. Se eu ficar aqui contando quantas partículas tem cada velocidade, como que eu monto o histograma dessa distribuição? Então, a ideia agora é que se eu fizesse esse experimento, que nem eu fiz aqui com a roda dentada, e me disse, pô, mas quantas partículas, número de partículas, com cada velocidade, dividir isso em intervalos, eu vou ver que aqui tem um pouquinho, aí tem mais um pocão, aí tem mais um pouco, aí tem muitas partículas que estão dentro de um certo intervalo, aí elas começam a cair um pouco, e aí vai. Aqui como função da velocidade. Isso cria um histograma, né? Então eu tenho uma variação. Essa curva aqui, na verdade, é contínua. Eu posso ter muitas e muitas velocidades num gás, tá certo? Como foi provado no experimento com a roda dentada. E eu quero descobrir essa curva. Quem que é essa curva? É isso que nós queremos descobrir. E é isso que o Maxwell e o Boltzmann fizeram. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar agora, vamos imaginar um gás e vamos lembrar o conceito de distribuição. Porque eu tenho um gás, eu tenho muitas partículas, então não faz sentido falar da velocidade de uma. Eu tenho que falar qual é a probabilidade de eu encontrar partículas com velocidade num certo intervalo. Então eu vou olhar aqui e falar, bom, se eu pegasse uma partícula passando aqui, correndo aqui com velocidade v, qual é a probabilidade dessa partícula ter componente x de velocidade entre vx e vx mais dvx, vy entre vy e vy mais dvy, e vz com velocidade entre vz e vz mais dvz. Ou seja, se eu pegar uma partícula que está andando aqui, fizer um gráfico, medir a velocidade dela, e falar assim, bom, essa partícula tem componentes de velocidade Vx, Vy e Vz. Obviamente que a velocidade dessa partícula cai dentro, no espaço de velocidade, cai dentro de uma caixinha que tem dimensões dvx, dvy, dvz, né, e o vetor velocidade está lá dentro. Então, dado partículas andando para todo lado do meu gás, qual é a probabilidade de uma delas ter essa característica de velocidade? Tá certo? Então, é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando qual é a probabilidade de uma dessas partículas ter essa componente de velocidade, e isso eu chamo de F, de Vx, Vy e Vz. Essa função vezes dvx, dvy, dvz, que eu vou chamar de dw. Então, dw é o elemento de volume nesse espaço, que é dvx, dvy, dvz. Tá certo? Essa grandeza F vezes o elemento de volume me dá a probabilidade de eu encontrar uma partícula aqui. Portanto, se eu tiver um gás que tem N partículas, o número de partículas que vai ter uma característica específica de velocidade vai ser o número vezes a probabilidade, como nós sabemos da teoria de probabilidade, tá certo? Porque o número de partículas com certa característica é a probabilidade daquela característica vezes a população total, vezes o número total de partículas. Portanto, essa grandeza aqui caracteriza a chamada distribuição de velocidade da partícula. F tem
dimensão de probabilidade por unidade de volume no espaço de velocidade. Por quê? Porque se eu integrar de menos infinito a mais infinito todas as possíveis velocidades de f, de v de x, v de y, v de z, dw, tem que dar 1. Quer dizer, a partícula tem que ter alguma velocidade. Tá certo? Esse é o conceito de distribuição contínua de probabilidade. É um conceito que às vezes a gente não aprende muito, porque aqui eu tenho muitas partículas. Tudo é possível. Tá certo? E eu então estou olhando, estou querendo determinar quem é essa distribuição de velocidade, cuja interpretação é que isso aqui me dá a probabilidade. Então, essa grandeza aqui é, na verdade, a probabilidade de uma partícula no meu gás com estas características de velocidade. Essa é a interpretação dessa função distribuição. Por isso que eu divido em intervalos, né? A pergunta aí é, dado que eu pego uma partícula e meço a velocidade, qual a probabilidade dela cair exatamente nesse elemento de volume aqui no espaço de velocidade? Isso aqui é o espaço de velocidade, Vx, Vy, Vz. E eu quero determinar essa distribuição de velocidade. Não só eu, como o Maxwell e o Boltzmann. Eles já determinaram, né? Nós vamos repetir o cálculo deles aqui. Muito bem, então como que nós vamos fazer para fazer isso? Primeiro nós vamos fazer o seguinte. Bom, claro, o gás é tridimensional, mas nós podemos olhar cada componente individual. E mais do que isso, a probabilidade de eu olhar um intervalo de componente deve ser independente das outras. O fato de uma partícula ter uma velocidade numa direção não quer dizer que as outras estão vinculadas. Porque se eu fizer isso, eu vinculo o valor total da velocidade. Então, eu não quero fazer isso. Então, nós vamos fazer algumas considerações para poder determinar essa distribuição de velocidade. A primeira consideração que eu vou fazer é o seguinte: as componentes são independentes. Se eu olhar uma direção, eu vou encontrar uma distribuição que é independente do que a partícula pode ter na outra. E a outra consideração que eu vou fazer, que é óbvia, é que não tem direção preferencial para as partículas de um gás tá caminhando. Se tivesse, o gás se deslocaria. Né? Se você pegar uma bexiga cheia e deixar paradinha aqui, ela continua paradinha. Por quê? Porque as velocidades das partículas, né, em média, dá zero. Elas não têm velocidade preferencial. Então, eu tenho que assumir aqui uma isotropia da distribuição. Todas as direções são igualmente prováveis. Duas considerações: independência e isotropia. Se eu assumo isso, então eu posso construir essa distribuição de velocidade. Maxwell fez isso. E Boltzmann. Então nós vamos fazer também isso. Primeiro nós vamos começar a olhar, já que as componentes são independentes, então nós vamos olhar cada componente. Nós vamos dizer que f de v de x dvx é, na verdade, a probabilidade, é a distribuição de velocidade para a componente x. Isso aqui é a distribuição de velocidade para a componente x. Isso aqui vai me dar a probabilidade de eu medir essa partícula e a sua componente de velocidade na direção x ser um determinado valor. Tá certo? Só que todas as direções são iguais, né? Não tem preferência. Portanto, a distribuição de velocidade para a direção y tem que obedecer a mesma forma funcional, tem que ser a mesma função. Essa tem que ser a distribuição de velocidade para Vy. Claro, vai depender do valor de Vy, mas a dependência funcional é igual. E mais do que isso, a distribuição de velocidade para a direção z, pô, aqui tem um d, né? dvz é a distribuição de velocidade para Vz. Todas elas têm que ter a mesma forma funcional. Não só tem que ter a mesma forma funcional, como tem que ser independente.
Bom, daí eu volto aqui e falo, então, muito bem. Essa é a distribuição de velocidade para uma distribuição de velocidade com componentes Vx, Vy, Vz, espacial. Mas ela pode ser composta por distribuições das suas componentes, e elas são independentes. Como isso aqui tem uma interpretação de probabilidade, a probabilidade de encontrar uma partícula com componentes de velocidade Vx, Vy, Vz, dentro do intervalo dVx, dVy, dVz, como está representado no diagrama, é igual ao produto das probabilidades das componentes, porque elas são independentes. E nós aprendemos em probabilidade que quando eu tenho eventos independentes, a probabilidade total é o produto das probabilidades. Tá certo? Então, eu posso escrever que a distribuição que eu estou procurando para as velocidades do meu gás, que nós já estamos agora conscientes que é uma distribuição espacial e etc, etc. Então, o meu F de V de x, V de y, V de z, dVx, dVy, dVz, que é, na verdade, a probabilidade de eu encontrar a partícula nesse elemento de volume no espaço de velocidades, que é a distribuição, não é? Porque sabendo a probabilidade eu sei como que as partículas estão distribuídas em termos de valor de velocidade e direção. Isso é igual à probabilidade da componente x CVx, que é essa parte da distribuição, vezes a probabilidade da componente y CVy, vezes a probabilidade da componente z CVz. Então, a distribuição total é o produto das distribuições de cada componente. Tudo isso baseado naquele princípio. F minúsculo é a distribuição das componentes e F maiúsculo é a distribuição tridimensional do gás todo. Bom, e aí, o que eu posso fazer agora? Bom, eu posso lembrar uma coisa. Cada direção que eu olhar do gás, a velocidade não pode ser dependente. O que está acontecendo nessa direção tem que ser igual ao que está acontecendo nessa e nessa. Ou no nosso diagrama, não depende que ângulo essa velocidade tem, eu tenho que encontrar a mesma probabilidade. A probabilidade de encontrar um certo valor de velocidade em qualquer direção do espaço tem que ser igual. É isotrópico. Portanto, essa distribuição não pode depender das componentes, ela tem que depender do módulo. Ou seja, isso aqui tem que depender do módulo da velocidade. Então, eu já posso escrever que, na verdade, a minha função V, F maiúsculo, tem que depender de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Raiz quadrada disso, que é a forma de você dizer que depende do módulo. Vezes o dW, eu vou deixar dW aqui agora, que é igual ao produto de F, de V de x, F, V de y, F, V de z, dW. E dW aqui é o elemento de volume no espaço de velocidade. Então, assumindo isotropia e independência das componentes, eu cheguei a essa expressão. No lugar disso aqui eu posso colocar V, né? Que é o módulo da velocidade, né? Soma dos quadrados, raiz quadrada, é o módulo. Chegar aqui e escrever que F de V é igual a F de Vx vezes F de Vy vezes F de Vz. É porque o elemento de volume é redundante aqui. Então eu tenho essa expressão. E agora eu vou tomar a derivada dessa expressão com relação a Vx. Então se eu tomar a derivada disso com relação a Vx, porque isso, o módulo depende de Vx. Quanto que é a derivada disso em relação a Vx? Basta derivar isso em relação a V e o V em relação a Vx. Então isso vai ficar dF dV vezes dV dVx. O V depende de Y. Isso tem que ser igual a... Aqui, a única que depende de Vx é a primeira componente. Então isso é igual a dF
dvx vezes vvy vezes, desculpa, fvy e fvz. Isso aqui é o que eu vou chamar de f'. A derivada de v, só colocando aqui que v é igual a raiz quadrada, vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado. Então a derivada de v em relação a vx nada mais é do que meio de 2vx dividido pela raiz quadrada, é a derivada disso aqui. Então isso aqui vai ser, então a derivada vai ser, isso aqui eu vou chamar de f', e aqui vai aparecer um v, tá certo? Que vai aparecer a raiz quadrada, e vai aparecer um vx aqui em cima. Porque a derivada disso vai dar 2, né? 2vx, então o 2 cancela, eu termino derivando em relação a x, isso tudo, termino com essa expressão. E do lado de cá? Do lado de cá eu tenho f', ff. É isso que eu tenho. Agora eu vou pegar essa expressão aqui, em vermelho. Aqui, claro, é f de vy, né? E aqui é vz. Aqui é vx. Se eu dividir essa expressão por essa expressão, o f de vy e o f de vz desaparece. Então eu fico com, dividindo, pegando isso aqui e dividindo por isso aqui, você percebe que vai acontecer. Eu vou obter uma equação que é f' vezes vx dividido por f vezes v é igual a f' dividido por f e os outros cancelam. Aqui f' e f dependendo de vx. De vx. Então, eu obtive uma equação, que é uma equação que relaciona a distribuição total com a distribuição das suas componentes. E a expressão que eu obtive, eu vou só reescrever isso, é que f', que depende de v, dividido por f, v, é igual a f', que depende de vx, dividido por f vezes vx. É isso que eu tenho. Do lado de cá, eu tenho tudo dependendo do módulo de v. Do lado de lá, eu tenho tudo dependendo apenas da componente vx. Mas eu sei que as componentes são independentes. Dado que eu tenho um módulo, eu posso ter infinitos vy e vz. Tá certo? E posso ter um vx. Então, dado um vx, eu posso ter muitos valores de vy e vz. Então não faz sentido essa expressão. Essa expressão aqui só faz sentido se depende de vx, vy e vz de um lado e depende só de vx do outro, só faz sentido se é uma constante. Certo? Para ser matematicamente verdadeiro. Então, a variação da distribuição espacial e a variação da distribuição de cada componente tem que estar vinculado de acordo com essa relação, para que seja verdade. E eu vou chamar essa constante de menos 2γ, por conveniência. Porque eu sei que é melhor chamar de negativo, etc., para poder resolver aqui, escrever na forma integral. Então eu tenho agora uma equação que diz que f' sobre vf é igual a menos 2γ, e tem uma expressão que diz que f' sobre vx f é menos 2γ. Eu vou pegar essa equação aqui e vou resolver, pode resolver qualquer uma, eu vou pegar essa. E vou integrar. Então eu tenho que f' sobre f é igual a menos 2γ vx. Mas f' é df dvx. Então eu posso escrever isso aqui como df sobre f é igual a menos 2γ vx dvx. Agora eu posso integrar. Vou fazer uma integral indefinida e deixar tudo em cima de uma constante. Fazendo a integral disso, o que eu obtenho? Fazendo a integral dessa equação, a gente obtém que a integral, integrando agora, né? Então, integrando essa expressão,
eu tenho o quê? Logaritmo de f, que depende de v de x, claro, essa função distribuição para componente v de x, é igual a integral de vx dx é meio de vx quadrado. Então ela é igual a menos gama vx quadrado, mais uma constante aqui, que é a constante da integração, porque isso aqui eu fiz uma integral indefinida, né? Agora eu inverto o logaritmo. Invertendo o logaritmo, eu tenho que f de v de x é uma constante a, porque vem dessa aqui, exponencial de menos gama vx quadrado. Então, a distribuição de velocidade de uma das componentes é uma gaussiana. Isso aqui é uma gaussiana. Extremamente importante na distribuição das probabilidades de quase todos os sistemas físicos e assim por diante. Se eu tenho f de v de x, eu posso reconstruir agora o fão, a distribuição total. O fão de v, né, nada mais é do que o produto dos f's, lembra? Portanto, ela é a ao cubo, cada f vai ter um f, só que aqui vai substituir. Vai ser o vy, vz, vezes a exponencial de menos gama vx quadrado, vezes a exponencial de menos gama vy quadrado, vezes a exponencial de menos gama vz quadrado, que é igual a menos exponencial de gama vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado, que é v quadrado. Então, esse aqui é a ao cubo vezes e elevado a menos gama v quadrado. Essa é a minha distribuição total aqui no espaço. Que é, tá certo? Claro, eu não sei quem é a constante A nem quem é a gama, que eu tenho que determinar agora. Como que eu determino isso? Bom, é fácil determinar isso. Primeiro eu posso lembrar que a integral de menos infinito a mais infinito do fv de x dv de x tem que ser 1. Porque isso aqui é probabilidade. Se eu somar todas as probabilidades possíveis, dá 1. Se isso aqui é probabilidade, eu também sei que v de x quadrado de menos infinito a mais infinito vezes f de v de x vezes dvx, isso aqui é o valor, isso aqui é a probabilidade de encontrar vx, e aqui eu multipliquei por vx quadrado. Então isso aqui é a probabilidade de eu ter vx quadrado. Somando todas as probabilidades multiplicadas por vx quadrado, isso me dá o valor médio da componente vx quadrado. E nós já vimos, quando fizemos o modelinho de gás, que quando eu olho uma componente, a gente viu que meio de m vx quadrado médio tem que ser igual a meio de kt. Ou seja, vx quadrado médio tem que ser igual a kt dividido por m. Então eu tenho, na verdade, duas equações com duas incógnitas a serem determinadas. Basta eu colocar aqui nessa equação, fazer a integração. Essa é uma integração definida com gaussianas, que dá para se fazer, não é? Facilmente. E eu obtenho quem é o gama e quem é o A. Então, fazendo essas integrais, nós obtemos que o valor do A nada mais é do que m sobre 2πkt elevado a meio, e o gama é, na verdade, meio de m sobre kt. Essas são as constantes que eu obtenho de informações que eu já tive, inclusive introduzindo o conceito cinético de temperatura. Muito bem. Com essas grandezas em mãos, nós podemos escrever que a distribuição de velocidade de um gás a uma temperatura T nada mais é do que m sobre 2πkt elevado a 3 meios, lembra que eu tenho que multiplicar todas elas, vezes a exponencial de menos meio de mv quadrado sobre kt.
Essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que fala que a probabilidade de você encontrar uma velocidade numa certa direção com o módulo V é dado por isso. Tá certo? O que tem sentido de se interpretar é que f de v vezes o dw é essa probabilidade. Na verdade, essa é a interpretação, porque isso aqui só é a densidade de probabilidade. F de v vezes dw, essa sim é a probabilidade de velocidade v, como no diagrama, né? Em dw, nesse elemento de volume. Obviamente que isso deve ser independente da direção, então é melhor converter isso independente dos ângulos θ-φ aqui, que normalmente a gente expressa em coordenadas esféricas. Então eu vou converter isso aqui em coordenadas esféricas e vou escrever que f de v no lugar do dw eu vou para coordenadas esféricas, que é quem? Coordenadas esféricas. Seria r² dr, mas aqui o r, que é o módulo, é o v. Então seria v² dv dω, onde dω é o elemento de ângulo sólido. E como isso é independente das direções, então eu vou somar todas as direções, todos os ângulos. Somando todos os ângulos, obviamente, isso aqui vai dar f de v, v² dv vezes 4π, que a integral dos ângulos é 4π, a integral de ω é 4π, já que isso aqui só depende do módulo da velocidade. Essa função aqui, ó, 4π f de v, v², nós chamamos de φ, de v dv. Então, o φ de v, que eu vou já dar a interpretação para vocês, nada mais é do que 4π vezes m sobre 2π kt elevado a 3 meios, vezes v² e a menos meio de m v² sobre kt. Então, eu integrei todos os ângulos. Essa distribuição aqui é realmente a distribuição de Maxwell-Boltzmann para o módulo da velocidade. E a interpretação que a gente faz dela não é mais a interpretação de achar a velocidade dentro do elemento de volume dw, que nem eu tinha desenhado, mas é a probabilidade de você achar, dado que eu meço uma velocidade em qualquer direção, qual é a probabilidade dele cair do módulo da velocidade, bater numa casquinha esférica. Isso aqui continua sendo Vx, Vy e Vz, tá bom? Mas agora, a probabilidade do módulo da velocidade CV significa qualquer direção, então é uma casca esférica no espaço de velocidade, não é? É dado por essa expressão. A interpretação de φ de v dv é exatamente a probabilidade de partícula com módulo de velocidade entre v e v mais dv. Então, todas as velocidades de uma partícula vão cair dentro de uma casquinha esférica no espaço de velocidade. E a densidade de pontos dessa casquinha esférica, ou a probabilidade de se cair ali, é essa função, que é a nossa grande distribuição de Maxwell-Boltzmann. E essa é realmente a probabilidade, essa função, é a probabilidade dos módulos da velocidade das partículas de um gás. Então você vê, assumindo independência das componentes, assumindo isotropia, e a interpretação cinética da temperatura me permitiu determinar qual é a distribuição de velocidade das partículas num gás. Isso é muito interessante. Isso aqui é, na verdade, o início da mecânica estatística, que, dado uma população de partículas com diferentes velocidades e assim por diante,
ela é capaz de mapear como que vão ser as propriedades. Essa distribuição, ela tem uma cara, né? Eu posso desenhar essa distribuição. Posso chegar aqui e agora já interpretamos tudo. Posso chegar aqui e desenhar para vocês como que é a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. E ela tem um V quadrado, portanto ela é zero na origem. Então aqui eu vou colocar agora o φ de V. Ela é zero na origem, cresce quadraticamente e depois decai exponencialmente. À medida que a temperatura diminui, essa distribuição de probabilidade se localiza para valores mais próximos da origem da velocidade. A distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá certo? Então isso aqui seria uma temperatura T1, isso aqui seria uma temperatura T2, T1 menor do que T2. É assim que é. A distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann é extremamente importante e tem, na verdade, algumas... Isso aqui é a probabilidade, né? φ de V dV é a probabilidade, portanto, φ de V é probabilidade por unidade de velocidade, tá certo? A unidade disso aqui é probabilidade por unidade de velocidade. E se eu olhar a distribuição, deixa eu voltar a minha distribuição aqui. Se eu olhar a distribuição, eu vejo que tem algumas coisas importantes. Por exemplo, ela tem um pico, que é a chamada velocidade mais provável. Essa velocidade mais provável, você pode determinar tomando a derivada disso aqui igualando a zero. E se eu determinar a velocidade mais provável aqui da distribuição, eu vejo que a velocidade mais provável, que é o pico da distribuição, é raiz quadrada de 2 kt sobre m. Constante de Boltzmann dividido por m. Essa é a velocidade mais provável. Tem também a velocidade média. A velocidade média, ela é o centro de massa dessa distribuição. Então a velocidade média, ela é determinada, né? A velocidade média é determinada fazendo o seguinte: a integral da velocidade φ de V dV, de 0 a infinito, porque agora é um módulo, só varia de 0 a infinito. E isso aqui, se você fizer essa conta, você vai obter que dá 1,12 raiz quadrada de 2 kt sobre m, que é um pouco maior do que a velocidade mais provável. E depois eu tenho aqui uma velocidade RMS, que é a velocidade quadrática média. Essa velocidade RMS, ela é obtida você calculando a velocidade média ao quadrado e tirando a raiz quadrada disso. Como que você faz? Basta colocar V quadrado aqui. E fazendo essa conta, você vai obter que ela dá exatamente 1,22 vezes raiz quadrada de 2 kt sobre m. Essas são as velocidades que, de alguma maneira, caracterizam a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, nós concluímos a aula, não é? Tendo determinado qual é a distribuição de velocidade das partículas de um gás. Para isso nós fizemos algumas hipóteses que são verdadeiras e calculamos que ela é uma gaussiana para cada componente, e isso se compõe em termos de módulo de velocidade nessa função que tem um V quadrado vezes uma exponencial do módulo ao quadrado. Tá certo? Bom, com isso nós temos agora como que é a nível microscópico a composição de velocidade das partículas de um gás. E com isso nós devemos ser capazes de determinar certas propriedades de um gás que dependem da distribuição das velocidades das partículas. E isso nós vamos fazer na próxima aula.